Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical de maneira online. Hoje é a última aula e é a aula 13, cujo título é Buscai as coisas que são de Deus. Essa aula de hoje é interessantíssima, muito boa. É um assunto assim muito gostoso de estudar, muito interessante. Cada tópico dessa aula daria para preparar toda uma revista com 13 lições ou até mais da escola dominical. Então, por aí você já tem uma ideia de que essa aula vai ser resumida, porque nós não vamos poder aprofundar muito cada tópico desse, mas vocês vão ver que são tópicos muito importantes. Praticamente é o fundamento da vida cristã, de como um cristão deve viver, agir e ser na vida dele com Cristo. Então, buscai as coisas que são de Deus. Antes de mais nada, é importante a gente compreender que nós somos chamados por Cristo para viver em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, viver no reino de Deus, na nova realidade do reino de Deus. Embora nós estejamos aqui na terra, nós somos cidadãos do céu. Muito importante a gente compreender, irmãos, que nós precisamos viver conforme os valores do reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar as coisas do alto. Buscar primeiramente as coisas espirituais. Embora a gente vá viver a nossa vida nesse mundo e fazer coisas que são específicas dessa terra, mas nós não podemos perder de vista o que é espiritual, o que é eterno, o que é relacionado ao reino de Deus, para a gente não perder o foco na nossa vida. E essa aula vai falar sobre coisas que nós não podemos esquecer de buscar e de viver estas coisas na nossa vida. Então vamos lá, o primeiro tópico é buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Colossenses 3,5 diz: portanto, eliminai ou fazei morrer, vossas inclinações carnais. Por aqui você já aprende, em outras traduções diz, fazer morrer a vossa natureza carnal. Mesmo convertidos, nós temos inclinações carnais. Nós ainda temos uma natureza carnal. Embora sejamos pessoas espirituais quando nos convertemos a Cristo. O que significa isso? Ter inclinações carnais. Significa que nós ainda temos o pecado habitando dentro de nós, na nossa natureza, no nosso ser interior. E por isso nós temos uma inclinação. Somos tentados, o pecado nos atrai para fazer coisas que não agradam a Deus, para viver de uma maneira que não agrada e não glorifica a Deus. A gente sempre vai ter essa inclinação, ou seja, vai ficar pendendo para isso, sendo atraído para isso, para o pecado. Então nós vamos ter que lutar contra isso. Por isso que Paulo diz: eliminai vossas inclinações carnais. Como é que você faz isso? Buscando a Deus, se alimentando de Deus, se enchendo de Deus, se envolvendo com Deus, com as coisas de Deus. Quanto mais você busca de Deus, mais a sua carne, sua natureza pecaminosa perde força. Então, ele dá exemplos aqui dessas inclinações carnais. Prostituição. Lembrando que prostituição não é só aquelas pessoas que estão por aí fazendo ponto em algum canto ou dentro de uma casa de prostituição vendendo o seu corpo. Isso aí é um tipo de prostituição, mas prostituição é todo tipo de relacionamento sexual ilícito, seja fora do casamento ou antes do casamento.
Uma relação sexual lícita só é aquela que é no casamento, que foi aprovado por Deus, entre os cônjuges. Qualquer coisa fora disso é prostituição. É a palavra grega porneia, que está relacionada à pornografia, de onde vem a palavra pornografia, porque tudo que é fora do casamento, de relacionamento sexual, é ilícito, é pecado, não agrada a Deus. Então isso é que é prostituição. Impureza, ou seja, buscar coisas impuras, ou ter um coração impuro, ser impuro, ter atitudes impuras, coisas que não são puras, coisas que vão contra a santidade, contra o caráter de Deus, que são contrárias aos mandamentos de Deus. Paixão, ou seja, paixão é aquele desejo desenfreado, um vício, uma coisa que você deseja ardentemente e que é pecado. Isso é paixão. Desejo mal, avareza, que é idolatria, o texto fala aqui. Porque amar o dinheiro é ser idólatra. Se você vive em função do dinheiro, ama o dinheiro, você é um idólatra, está adorando um ídolo. O dinheiro se tornou o seu Deus, no lugar do Deus verdadeiro. Isso é avareza, amar o dinheiro. Então ele está falando aqui primeiramente da santidade. Essas coisas todas aqui estão relacionadas à santidade. Irmãos, essa é uma das coisas que tem sido esquecidas no meio cristão atual. Antigamente nós víamos mais pessoas que quando se convertiam de verdade. Elas abandonavam sua maneira antiga de viver no pecado e passavam a viver de uma maneira diferente, de uma maneira santa, de uma maneira pura, procurando viver em obediência, em agradar a Deus, em obedecer os mandamentos, em ser fiel ao Senhor, buscando uma vida diferente, buscando ser parecidos com Cristo. Nós estamos vivendo uma crise. Hoje em dia, muitas pessoas entram dentro das igrejas, se tornam membros de igrejas, se batizam e tudo mais, passam a frequentar, mas não mudam de vida. Por quê? Porque não se converteram de verdade. Por não terem se convertido, não buscam santidade, não buscam mudança, não querem ser parecidos com Cristo. Muita gente que está vindo para dentro da igreja só para buscar a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades familiares ou profissionais, buscando curas, buscando ajuda para alguma coisa, buscando ajuda para um casamento infeliz, buscando qualquer tipo de satisfação pessoal, mas não buscando o reino de Deus, não realmente se converteu a Cristo, não se entregou a Cristo de verdade. Consequentemente, essas pessoas não buscam santidade, não se interessam por mudança, não querem isso, querem só viver como religiosos, hipócritas, aparentando uma coisa, mas no seu coração continuam alimentando o pecado, vivendo de maneira errada, fazendo coisas que não agradam a Deus, sem temor a Deus, sem buscar a mudança de vida. Infelizmente. Então nós temos que buscar santidade. Buscar as coisas de Deus é buscar a santidade. Continuando. Buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Colossenses 3,13 diz: suportando e perdoando uns aos outros. Suportar é o que? Tolerar, ter paciência com o irmão. Mesmo que ele erre, suporte, ou seja, continue com ele, continue amando-o, continue andando com ele, ajudando. Se ele se mostra arrependido, está querendo continuar na comunhão, o perdoe, ou seja, como diz aqui, suportando e perdoando uns aos outros. Ou seja, suporte a ofensa, perdoe a pessoa, dê uma nova chance, tenha paciência, tenha tolerância. Lembre do que Paulo disse, o amor é paciente.
Nós temos que agir com as pessoas como Deus age conosco, com paciência, com tolerância, nos ajudando, ensinando, aconselhando. Aí a gente erra, vai pedir perdão, Deus perdoa, continua ajudando. A gente se levanta e Deus dá uma nova chance. Tem que ser assim entre nós, entre os irmãos. Isso é o amor fraternal que Deus deseja para a sua igreja. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Ou seja, se você tem queixa contra alguém, alguém fez alguma coisa contra ti, perdoe. Assim como o Senhor te perdoou, perdoe também. Perdoar é não guardar ressentimento no coração, não guardar mágoa. Embora você não esqueça o que aconteceu, mas você não vai mais ficar guardando nenhum tipo de ressentimento, desejo de vingança, mágoa. Você deixa pra lá e continua tratando bem, continua amando, continua ajudando, continua andando com ela. Se ela precisar de você, você está ali, retribuindo o mal com o bem, ainda que ela não tenha reconhecido que pecou contra você, mas você perdoa. Você no seu coração libera aquela pessoa. Você não deixa se escravizar por ressentimentos. Esse é o amor fraternal. Nós precisamos viver isso no nosso meio, irmãos. Infelizmente nós vivemos, às vezes, no meio cristão, onde há intrigas, discórdias, brigas, contendas, pessoas que não falam umas com as outras, pessoas que não tratam bem umas às outras, pessoas que ficam desprezando os outros, que não querem falar com o irmão direito, que não querem ajudar quando o irmão precisa, que ficam com maledicência, com fofoca, destruindo a vida da pessoa com palavras, com atitudes, desprezando, humilhando, rejeitando, tratando mal. Meus irmãos, esse tipo de coisa não reflete o amor fraternal de Deus que deve estar no coração do cristão. Então vamos procurar rever as nossas atitudes para com os nossos irmãos. E assim como Cristo nos trata com amor, tratar as pessoas com amor. Amar não é só sentimento, lembre disso, é atitude. Atitude para com o outro do jeito como Deus age com você. E você fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem com você. Amor fraternal, amar o irmão. Isso é buscar as coisas de Deus. Vamos adiante, buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Veja só. Palavra de Cristo habite ricamente. O que significa isso? Habite de uma maneira abundante, plena. Você tem que estar cheio, vivendo na palavra, cheio da palavra, conhecendo a palavra, praticando, meditando nela, deixando ela entrar no seu coração, mudar a sua vida, seus valores, seus pensamentos, suas atitudes, buscando se alimentar dessa palavra todos os dias, com dedicação, com perseverança, com empenho, com amor, com desejo pela palavra. É isso que é ter a palavra habitando em vós ricamente, em toda a sabedoria, ou seja, vivendo na sabedoria de Deus, ensinar e aconselhar uns aos outros, como dizem outras traduções, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Ou seja, junto com ter a palavra habitando ricamente em você, você viver tudo isso aqui, o louvor a Deus com gratidão no coração. Meus irmãos, é outro ponto muito relevante. A palavra de Deus é fundamental. Eu não tenho nem palavras para conseguir expressar a importância que a palavra de Deus deve ter na vida de um cristão. O próprio nome está dizendo, a palavra de Deus é o ensinamento de Deus para o seu povo. São as orientações de Deus para a sua igreja. Nós não podemos viver sem essa palavra. Nós não podemos agradar a Deus se a gente não conhecer a sua palavra.
Nós não podemos ser santos, buscar as coisas de Deus, se nós não tivermos a palavra no coração. Eu não consigo entender, compreender como é que existem pessoas que se dizem cristãos, mas não amam a palavra, não a leem, não meditam nela. A palavra não está no seu coração, ele não a conhece, não tem prazer nela, não vive nessa palavra, não obedece, nem conhece como é que vai obedecer. Mas a pessoa ainda diz que é cristão, frequenta a igreja, frequenta cultos, vive uma religiosidade, cumpre rituais, mas não conhece a palavra, não vive a palavra. Irmãos, isso não adianta de nada. Isso é hipocrisia. Isso é uma coisa abominável e sem sentido. Então, irmãos, se você diz que é cristão, não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não tem prazer nos seus mandamentos, não obedece, como é que você pode dizer que é cristão? Como é que você pode dizer que está buscando as coisas de Deus? Jesus disse claramente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que conhece a palavra, obedece os mandamentos. Jesus diz assim também: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, de que adianta dizer que Jesus é Senhor e não obedecer a Ele? Estamos vivendo uma crise, irmãos, na igreja, na instituição, eu falo, de pessoas que dizem ser cristãos e estão morrendo de fome espiritual. Não se alimentam da palavra. Estão num estado de inanição, perecendo. Como diz a palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente perecendo na igreja por falta de conhecimento. Vamos lá. Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. É outra coisa que, por mais que eu fale aqui, eu ainda não vou enfatizar o quanto deve ser enfatizado. Eu não vou conseguir mostrar o quanto é importante a oração. A oração é fundamental, irmãos. Se nós somos cristãos, nós temos um relacionamento com Deus. Agora, medite. Como é que a gente vai se relacionar com Deus se a gente não orar? Oração é falar com Deus, é conversar com Ele. É tentar ouvir sua voz ali falando ao seu coração também, lhe dando direção. Como que eu posso dizer que eu sou cristão se eu não me relaciono com Ele, se eu não falo com Ele, se eu não oro? Tem cristãos que não oram, irmãos. Ou apenas tem aquela oração religiosa, vazia, mecânica. Uma coisa feita por obrigação. Onde ela passa uns poucos minutos falando alguma coisa repetitiva, como se fosse uma reza, como que para cumprir uma obrigação, um ritual, não tem nem prazer naquilo, não vê a hora de terminar, e tem gente que nem isso não faz. Nós devemos orar, irmãos, tanto por nós como interceder uns pelos outros, pela igreja, pelo nosso país. Devemos estar em constante oração, perseverando, como diz aqui, em oração, falando com Deus, andando com Deus, conversando com Ele, abrindo seu coração, falando da sua vida, pedindo orientação, agradecendo, louvando, adorando, caminhando com Ele num relacionamento. Isso é fundamental na vida do cristão. Isso traz comunhão, isso traz vigor espiritual. Isso nos fortalece na fé, na comunhão, nos reveste mais da presença de Deus, nos enche do Espírito quando nós estamos andando com Deus em oração.
Eu não consigo compreender como existem pessoas que dizem que são cristãos e não oram. Eu acredito que todo cristão deveria orar pelo menos 1 hora por dia. Não estou colocando isso aqui como uma obrigação, mas tem gente que quer passar 5, 10 minutos, oração relâmpago, e passa às vezes 2 horas assistindo um filme, 2 horas assistindo um jogo de futebol, 1 hora assistindo um jornal, 1 hora no Zap, 1 hora no Facebook, no YouTube. Tem prazer nessas coisas. E para falar com Deus é 5 minutos, 10 minutos. E mal feito, sem buscar direito. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Precisamos rever essas coisas. Esses são pilares fundamentais na vida do cristão. O último ponto é buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Colossenses 4:5. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Sabedoria é fruto de uma vida de busca a Deus. Aquele que conhece a palavra, que anda com Deus, adquire sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é você saber aplicar o conhecimento na sua vida prática e viver de uma maneira que agrada a Deus. E se comportando com sabedoria para com os de fora, aproveitando cada oportunidade, ou seja, tendo a sabedoria de saber o que falar, como falar, quando falar, para quem falar. Tudo isso é Deus que dá e dirige você, lhe dá sabedoria. Infelizmente, nós vivemos também uma época em que muitas pessoas dentro da igreja não têm sabedoria. Sua vida é destruída, está cheio de problemas, cheio de dificuldades, porque não tem sabedoria na vida. Age como um tolo, como ensina lá o livro de Provérbios, é um tolo. Não tem sabedoria. Faz um monte de besteira na vida, um monte de decisão errada. Segue um monte de caminho errado. Não sabe tomar uma decisão certa, acertada, orientada por Deus, guiada por Deus, vivendo para agradar a Deus. Só bate cabeça, só leva pancada porque não sabe como agir, não tem sabedoria de Deus. Quer adquirir sabedoria? Peça a Deus, como diz lá em Tiago. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus. Veja o livro de Provérbios. Dá vários conselhos de sabedoria para a vida. Precisamos disso também, irmãos. Então a conclusão é que nós precisamos, irmãos, rever a nossa vida como estamos vivendo, buscar as coisas de Deus. Busque viver em santidade. Busque o amor fraternal. Se alimente da palavra. Seja uma pessoa que ora. Seja uma pessoa que anda com sabedoria. Se você fizer essas coisas, meu irmão, a sua vida vai para um outro nível. Vai para um outro nível. Você vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida de uma maneira maravilhosa. Você vai ver como muitos problemas vão se resolver automaticamente, só devido à sua maneira de viver. Então busque essas coisas e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê força e perseverança nisso, em nome de Jesus. Amém.